E aí, tudo bem? Annelise Trindade Aranguren, te inscreve lá no canal, dá o teu like e como é que eu falo? Só não vale dislikear. Pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha. E nós vamos hoje... hoje não tem música, hoje não tem revisão dançante, né? Hoje nós não vamos dançar, nós vamos ver aqui, ó, coisa nova. Então, nós estamos começando aí com função do primeiro grau e a gente depois vai fazer algumas relações. Essa vai ser a nossa primeira parte, então, da nossa matéria, tá? Eu vou dividir em vários vídeos aí para a gente trabalhar a função do primeiro grau. Então, primeira coisa, ó, função do primeiro grau. Quando a gente fala primeiro grau, a gente já tá ligado o quê? Lá da equação, né? Só que aqui é função, não é equação. Lá da equação do primeiro grau e da equação do segundo grau, que a gente já recém terminou de trabalhar. Então, quando a gente fala função do primeiro grau, é porque alguma coisa é 1, né? E a gente vai ver que coisa essa é 1. Quando a gente fala equação do primeiro grau, é quando o maior expoente da variável é 1. Quando a gente fala em equação do segundo grau, é porque o maior expoente da variável é 2. E agora, na função do primeiro grau, o que nós vamos ver? Que alguma coisa é 1, né? Então, que coisa é essa? Obviamente que o maior expoente da variável vai ser 1. E depois a gente vai ver aí a diferença de equação para função. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é como ela se apresenta, né? Vocês lembram que quando a gente trabalhou a equação do segundo grau, eu coloquei, ó, como é que ela se apresenta na forma geral. Então, a função do primeiro grau, como é que ela se apresenta na forma geral? Y igual a ax mais b. Bom, aqui sim a gente vai usar as variáveis x e y e depois a gente vai ver por quê. Porque lá nas equações eu tinha dito para vocês que a variável que a gente usava podia ser x, podia ser y, h, z, k, a letra que vocês quisessem. Aqui nós vamos usar x e nós vamos usar y. Então, y igual a ax mais b. Variáveis, o que vai ficar variando aí? Variando é aquilo que a gente vai ter vários números aí, né? Que a gente vai descobrir, tá? X e y a gente vai descobrir. A e B são chamados de coeficientes, igual lá nas equações, lembra? Lá do segundo grau, o coeficiente A acompanha x ao quadrado, B acompanha x, C não acompanha ninguém, porque ele é termo independente. Aqui vocês estão vendo que o A está acompanhando o x e que o B é o termo independente. Então, o meu A é o coeficiente de x, sempre, não importa se ele está na frente ou se ele está mais atrás. Então, ele é sempre o número que está multiplicando, acompanhando o x. E o B é o termo independente, tá? Que também é chamado de coeficiente. Agora aqui vocês percebem que eu coloquei ali ou f de x igual a ax mais b. Então, f de x, o que eu estou falando em f de x? Estou dizendo que é uma função de x. Então, é uma função cuja variável que está ali é o x. Este f, sim, ele pode ser um f, pode ser um g, pode ser um h. É a letra que vocês quiserem. Por quê? Porque eu estou dando nome para minha função. E ela pode ser o nome que vocês quiserem, uma letra que vocês quiserem. Então, quer dizer que esse y e esse f de x é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Então, quando vocês olharem nos livros, em outros lugares, vocês vão ver que, ora, ele vai
mostrar como y igual, ora ele vai mostrar como f de x, g de x igual. O que é a mesma coisa e não vai mudar em nada no nosso estudo de equações, tá? Então, aqui, esse meu y e esse f de x quer dizer a mesma coisa. Ele está falando da função. Mas por que eu uso f de x, ou g de x, h de x? Somente para dar nome, porque nós vamos trabalhar algumas vezes com mais de uma função. E para a gente poder dar nome para essas funções, né? Então a gente vai dar lá uma letra, f de x, g de x. Então é o nome que a gente vai dar para essas funções, ok? Muito bem. Então, vamos partir do princípio que, se ela é uma função do primeiro grau e a variável que apareceu ali na função é x, é porque o maior expoente de x tem que ser sempre 1, porque ela é do primeiro grau. Se ela fosse uma função do segundo grau, obviamente o maior expoente da variável x seria 2. Então, aqui é 1. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar são os coeficientes. Aquele A e aquele B são números reais quaisquer. Então, pode ser um número positivo, negativo, pode ser um número natural, pode ser uma fração, pode ser uma raiz, pode ser um decimal, não importa, certo? Então, vamos começar aqui para identificar e vamos ver exemplos de funções do primeiro grau. Então, vamos ver. Então, aqui eu vou colocar y igual Então, aqui são exemplos de funções do primeiro grau, porque tá lá naquela formulazinha lá de apresentação de uma função do primeiro grau. Vocês percebam que ora eu coloquei y, ora eu coloquei f de x, ora eu coloquei aqui g de x, como eu falei, pode ser h, o que aparecer não tem problema, certo? Que tá falando da função do primeiro grau. O que nós queremos nesse primeiro momento? Nós queremos identificar quem são os coeficientes. Então, quem são os coeficientes aí? Vamos ver aqui na primeira. Quem são os coeficientes A e B? Isso a gente já tá craque, né? Porque a gente já trabalhou lá na equação do segundo grau, de identificar os coeficientes. Então, A é sempre o coeficiente de x e o B é o termo independente. Então, aqui no primeiro, o que nós temos? A e B. Então, quem é o A? O A é quem está multiplicando o x. Então, é o coeficiente de x. Então, é o 2. O B é o termo independente. O que nós temos de termo independente? 3. Aqui, f de x. Por que f de x? Porque a variável que apareceu aqui é x. Então, eu estou falando que é a função de x. Então, quem é o meu A neste caso? Meu A e o meu B. Aqui, quem é o meu A? Quem é o número que está multiplicando o x? A gente também já está craque nisso. Então, é o número 1, porque 1 vezes x, x. E ele não precisa aparecer, não é? Então, aqui, como é x, o meu A é 1. Olha lá, o A é 1. O A não é x. A é coeficiente, é quem está multiplicando o x. Aqui o B, termo independente, menos 5, certo? Lá no outro exemplo, ficou meio apertado lá. Quem é o meu A? Quem é o meu A e quem é o meu B? O meu A é um número que está multiplicando o x. Ah, eu tenho um menos na frente. Então, isso significa que o meu A vale quanto? Menos 1. Então, o meu A aqui, ó, é menos 1. E quem é o meu B? Menos 1 também.
Neste exemplo aqui, o meu A vale 5 e o meu B vale 0, porque a gente não tem termo independente. Então, aqui o A vale 5 e o B vale 0. Então, nesse primeiro momento, o que nos interessa? Identificar uma função do primeiro grau e identificar os seus coeficientes. Quem é o A e quem é o B. Certo até aí? Muito bem. Qual é a diferença de uma função do primeiro grau para uma equação do primeiro grau? Então, é agora que a gente vai ver por que uma é chamada de função e a outra é chamada de equação. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui de uma equação do primeiro grau. Equação. Então, por exemplo, aqui, 2x menos 5 igual a 8. Isto é uma equação. Por quê? Porque eu tenho variável e tenho uma igualdade aonde eu tenho que encontrar qual é a solução dela, ou seja, qual é o valor que o x pode assumir para que esta igualdade se verifique, para que ela seja verdadeira. Isto é uma equação. Muito bem. Então, a gente tem, numa equação do primeiro grau, a gente só tem uma solução, né? Como é que a gente resolve essa equação? Ora, se eu quero encontrar o valor de x, é porque eu tenho que isolar esse x. Eu até posso fazer de cabeça, se ela for tranquilinha, mas aqui a gente vai resolver. Como é que a gente faz isso? Como eu quero isolar o x, o que a gente faz? Eu quero isolar o x porque eu quero saber qual é o valor que essa letra assume para que essa igualdade seja verdadeira. Então, qual é o valor que ela vai assumir? Então, nós vamos resolver essa equação, tá? Que não é a função. Então, vamos lá. Eu tenho que me descartar do menos 5. Para eu tirar o menos 5 daqui, como é uma igualdade, eu preciso de um mais 5 para zerar. Se eu vou acrescentar o mais 5 aqui, do outro lado, eu também tenho que acrescentar o mais 5, porque é uma igualdade. É aquilo que vocês costumam falar de passa para lá com o sinal contrário, né? Só que não é o sinal, é a operação. Então, vamos lá. 2x é igual a 8 mais 5. Então, 2x é igual... Opa! 2x é igual a 13. Muito bem. Ainda não conseguimos isolar o x. Então, como o 2 está acompanhando o x e ele está multiplicando, o inverso da multiplicação, divisão. Então, x vale quanto? 13 meios. Pode deixar a fração, pode dividir, achar o decimal. O que então a gente encontrou aqui nessa equação? Nós encontramos o valor de x, no qual, se a gente for substituir esse x na equação, a igualdade vai se verificar. Porém, aqui eu só tenho uma variável. A gente até pode fazer, como a gente fala, a prova real. Então, na equação, a gente pode fazer a prova real. Se x vale 13 meios, eu vou substituir 2 vezes 13 meios menos 5 tem que me dar quanto? Tem que me dar 8. Quanto é que é 2 vezes 13 meios? Aqui eu já posso cortar, 2 dividido por 2 dá 1. 13 menos 5 vai me dar 8? Sim, 13 menos 5 vai me dar 8, é verdadeiro. Então, o que eu fiz aqui tá certo. Eu isolei o x, deu 13 meios. Prova real, não é obrigatório fazer, tá? Só para a gente saber que o x é aquilo que torna a minha equação verdadeira. Muito bem. Isso a gente já sabe. A gente só tá revisando. Agora, na função, como é que o negócio vai funcionar? Aqui eu só tenho uma
única solução. E lá na função, eu tenho duas variáveis, né? Vocês viram que eu tenho o y e eu tenho o x. Então, lá nós vamos ter várias soluções. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho lá a função y igual a 2x mais 3. Esta é a minha função. Se eu quisesse colocar f de x, também colocava. Bom, eu quero saber quais os valores que eu vou atribuir para x e para y, de forma que essa igualdade se verifique. Eles vão perguntar, mas que igualdade? Se ali está igual a y? Justamente, é aí que a gente vai encontrar. E aí vocês estão vendo que a gente está tendo x e y. Então, sempre a solução de uma função, ela vai ser, na verdade, chamada de um par ordenado. O que é um par ordenado? Onde eu vou encontrar sempre o valor de x e o valor de y, que é a solução. Então, aqui, para eu encontrar a solução, eu tenho que encontrar quanto vale o x e quanto vale o y. Então, essas duas variáveis entre parênteses é chamada de par ordenado. Isso aqui é um par ordenado. Sendo um par ordenado, então eu tenho que achar qual é o valor de x e de y que satisfazem essa igualdade. Na qual vocês nem sabem que igualdade é essa, né? Porque antes lá era igual a 8, era igual a 10, mas aqui a gente não tá vendo isso. Então, como é que a gente vai encontrar alguma solução? Então, na verdade, não é alguma, são várias soluções. Se eu estiver dizendo para vocês que esta função, ela está no conjunto dos reais, então é qualquer número real. Então, ela não vai ter só uma solução. Como é que a gente vai encontrar as soluções? Se ela está no conjunto dos reais, meu Deus, os reais é um conjunto infinito. E eu nem vou dizer além de ser infinito, né? Porque, por exemplo, os naturais também é um conjunto infinito. Só que os naturais, eu sei bem que depois do 0 vem o 1, que depois do 1 vem o 2. Só que nos reais nós temos raízes, nós temos os irracionais, nós temos os racionais, nós temos os inteiros, nós temos os naturais. Então é muito número. Então, o que a gente vai fazer aqui para descobrir alguns pares ordenados que satisfazem esta função? Nós vamos pegar, obviamente, aqueles que são mais fáceis para nós. Nós vamos pegar ali os inteiros e vamos pegar ali os próximos de 0, tá? Então, por exemplo, para qualquer função, se eu pedir, eu quero algumas soluções desta função. Vocês vão pegar sempre os mesmos numerozinhos, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar ali quais são os vizinhos do 0. Eu posso pegar o 1, o 2, o 0, menos 1. Bom, claro que isso aqui tá errado, eu não botei na ordem, tá? Então, eu posso pegar o menos 1, 0, 1. Posso pegar o 2? Pode. Quanto mais valores vocês pegarem, que valores são esses? Já vou explicar. São os valores que vocês vão lá atribuir para a variável x, tá? Quanto mais valores vocês pegarem, mais soluções vocês vão encontrar. Porque aqui não é uma solução só. Então, esses valores eu vou atribuir para quem? Para x. Então, é sempre o x que eu vou atribuir esses valores. Então, meu x, se ele é real, né? Então, tem muitos números aí que a gente vai ter que atribuir. Então, por exemplo, se eu atribuir x igual a 0. Se eu atribuir x igual a 0. O que significa isso? X igual a 0. Que eu vou substituir o x por 0. Então, eu vou lá na minha equação e vou trocar o x por 0. Então, como é que vai, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0, mais 3, 3.
Então, o que a gente encontrou aqui? Nós encontramos o y, é porque eu não coloquei aqui, deixa eu colocar direitinho. Qual é a nossa função? Y igual a 2x mais 3. Mas se eu estou dizendo, eu que estou atribuindo, tá? Vocês é que vão atribuir, certo? Mas como eu falei, vocês vão pegar sempre vizinhos ali do zero. Pega uns 2 números positivos e uns 2 negativos. Ninguém vai querer pegar fração, raiz. Não vai, né? Então a gente vai pegar esses valores aí. Então se o x for 0, vamos colocar lá. Y é igual a 2 vezes 0 mais 3. Y é igual a 0 mais 3. E y é igual a 3. Então, o que vocês perceberam? Ah, eu achei o y igual a 3. Então, a gente acabou de achar um par ordenado. Que par ordenado é este? Sempre a primeira componente é o x e a segunda componente é o y. Nos próximos vídeos a gente vai entender bem isso, tá? Que x é a minha abscissa e o y é a minha ordenada. Depois a gente vai falar sobre isso. Então aqui uma das soluções desta função eu acabei de encontrar. Quando eu for atribuir então x0, o que eu vou achar no meu y? 3. Então, uma das soluções é x0 e o y 3. Então, esta é uma solução. Vejam que não é mais uma variável, né? Porque agora eu estou lidando com duas. Eu estou lidando com x e com y. Então, por isso que é diferente da equação, que era uma única variável. Aqui vão ser duas para ordenado, certo? Agora eu vou atribuir outro valor para x. Vamos atribuir o valor 1. Se eu quiser atribuir x igual a 1. Então, vamos botar lá. X igual a 1. Então, se o x for igual a 1, o que eu vou ter que fazer? Mesma coisa. Então, eu estou atribuindo para a variável x o número 1. Por quê? Porque eu vou dizer, lá no exercício vai dizer, que é no conjunto dos reais. Então, eu vou atribuir qualquer real. Então, eu vou atribuir os números mais simplinhos para a gente não passar trabalho. Então, x igual a 1. Então, se o x é igual a 1, vai lá na tua função e substitui. Y igual a 2 vezes 1 mais 3. Então, quem vai ser o teu y? Primeiro, a multiplicação. 2 mais 3. Y é igual a 5. Então, o que a gente acabou de encontrar? Uma outra solução para essa equação. Olha só o que a professora disse. Para essa função. Então, encontramos um outro par ordenado que satisfaz esta função. Que par é este? X é 1 e o y é 5. E aí a gente vai atribuindo negativo, né? Menos 1, 2, o valor que vocês quiserem. Professora, quando é que a gente tem que parar? Aí eu vou dizer, ó, peguem quatro soluções, aí vocês vão atribuir 4 valores para x. Então, isso a gente vai vendo. Por enquanto, eu estou dando aqui só a noção desse começo de função. Como é que eu sei que tá certo esses valores? Ali eu não fiz, ali daqui a pouquinho eu faço. Mas como é que eu sei que tá certo? Muito simples, basta substituir e verificar se a igualdade vai dar certa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu achei 0 e 3, tá? Então, o x é 0 e o y é 3. Se a gente substituir aqui o x por 0, deixa eu colocar para cá. Se eu substituir aqui o x por 0, vai ficar tô vendo onde é que eu vou escrever para vocês enxergarem. Então, a função é y igual a 2x mais 3. Eu vou pegar lá o primeiro par. Como é que eu sei que ele é solução? Como é que eu sei que eu fiz certo? Eu vou substituir. Então, se eu tenho
y igual a 2x mais 3. Eu vou substituir o par 0 e 3. E a igualdade tem que se verificar. Então, vamos embora. O x é 0 e o y é 3. Então, no lugar do x, eu vou substituir 0. E no lugar do y, eu vou substituir 3. Então, quem é o meu y? Ó, esse é o meu x, esse é o meu y. 3 igual a 2 vezes 0 mais 3. Agora sim, essa igualdade, ela tem que dar a verdadeira. E óbvio que a gente já tá vendo que vai dar. 3 é igual a 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, esse meu par, ele faz parte, ele é solução desta função. Porque deu certinho a igualdade. E esse par aqui que eu achei, 1 e 5, professora? Esse par aqui, como é que eu sei que tá certo? Faz a mesma coisa, substitui. Então, eu vou pegar aqui o outro lado. Vamos pegar aqui. Y igual a 2x mais 3. Agora, vamos passar para cá. Y é igual a 2x mais 3. Que par ordenado agora eu tô... Na verdade, eu tô fazendo só uma prova real, porque eu já sei que ele é a solução. Se ele é a solução, ao substituir no lugar do x e do y, esta função, esta igualdade tem que dar verdadeira. Então, vamos substituir. Y quanto é que vale? 5. Então, 5 tem que ser igual a 2 vezes. Quem é o x? 1 mais 3. Será que essa igualdade vai se verificar? Claro que vai. 5 é igual. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3 é 5? Sim, verdadeiro. Se verificou. E assim a gente vai fazendo. Quantas soluções a gente quiser encontrar. Então, é assim que a gente vai encontrar os pares ordenados que satisfazem a minha função. Então, agora, qual é a diferença da equação lá do primeiro grau? Que eu só encontrava uma solução. Na função, eu vou encontrar várias soluções. E agora, a solução não é mais uma variável, e sim o quê? Sempre um par ordenado, aonde a primeira componente é x e a segunda componente é y, tá? E para a gente encontrar, então, essas soluções, o que a gente vai ter que fazer? Jogar, chutar quaisquer valores para x, substitui na função e encontra o y, certo? Então, a primeira parte, hoje eu tô dando, assim, alguma coisa bem rapidinha, que até não tá tão rapidinha, pra gente compreender, então, o que é uma função e como que vai se apresentar a função do primeiro grau e como vai se apresentar a solução dela, através de quê? Pares ordenados, aonde eu sempre vou ter que lançar valores para a variável x, substitui lá na lei da função e encontra a outra variável que é o y. E a gente chama de par ordenado. Por enquanto, a nossa primeira parte fica aí. Então, aguardem a segunda parte do nosso vídeo, que a gente vai continuar falando muita coisa ainda sobre a função do primeiro grau, certo? Fica ligado lá nos vídeos e até o próximo. E não esquece, Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve, dá o teu like e não vale dislikear. Até a próxima!